Vamos celebrar o sentimentalismo exagerado, a subjetividade, o egocentrismo? Vamos celebrar o romantismo. Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje sobre romantismo e vamos discutir aí o que é, como vive, o que come esse romantismo. Sim. Veremos tudo isso e um pouquinho mais no nosso Fabflix, o seu stream de língua portuguesa. Sim! E no episódio de hoje veremos aí como reconhecer as características estéticas do romantismo e compreender as mudanças históricas desse período. Pois é, digamos que no romantismo não foi tudo só flores sempre. Então a gente vai saber um pouquinho de todo esse movimento e aconteceu na Europa aí no século XIX. E aí, o que já sabemos, né? O que já sabemos nos episódios anteriores do Fabflix, vimos aí o arcadismo, que era uma literatura voltada muito para a valorização da razão, né, do racional. Eles trabalhavam também com a questão do bucolismo e do pastoralismo. Lembra que nós tínhamos autores que assumiam até pseudônimos de pastores? Vê se pode. E eles viam também na importância da imitação dos clássicos gregos e latinos o desenvolvimento da sua literatura atual. E todo o pensamento vigente aí da época era o iluminismo, né? O século das luzes, que só vinha completar todo esse ideal de valorizar a razão, não é mesmo? Mas isso nós já vimos. E agora, sobre romantismo, veremos o que? Bom, minha gente, como eu disse, não foi tudo flores no período do romantismo. Nós temos aí, num momento histórico da Europa, uma série de revoluções burguesas. É claro que nós temos uma muito famosa, que vocês conhecem, que é a Revolução Francesa de 1789. E além dela, a gente também tem uma outra revolução na própria França mesmo, que é a Revolução Liberal em 1830. Então veja que eu tenho um período aí em que a burguesia começa a querer tomar o seu espaço socialmente, uma vez que economicamente eles já tinham grande participação. Mas na sociedade ainda não, porque a sociedade era marcada pelos nobres, e para ser nobre tem que ser sangue. E aí nós temos todas essas revoluções para modificar esse cenário, certo? Diante disso, eu quero uma burguesia aí no poder político. Sim, não só economicamente forte, mas também socialmente representada e com representantes na política. Tem também o nascimento do cidadão. Eu vou começar a trabalhar com essa ideia de cidadão, a formação, o nacionalismo, né? Aqui mesmo no Brasil a gente vai ter esse período no romantismo. Tem uma nova constituição aí pela Assembleia Nacional Constituinte. Fabi, mas por que isso é importante? Porque é um documento que vai nortear aí o nascimento desse cidadão, que será pano de fundo para os meus romances românticos, não é? E alguns processos de independência que nós veremos que ocorrem aí. A mais famosa é a independência dos Estados Unidos. A nossa também, é claro, né? Estamos nesse período de independência também. Mas a dos Estados Unidos também será um ponto forte e culminante para o meu romantismo. Bom, e aí o que eu queria mostrar para vocês? Esse quadro, ele é bem famoso, certo? Que é A Liberdade Guiando o Povo, do pintor francês Eugène Delacroix. Mon amour. E aí a gente já vê muito das características românticas nesse quadro, né? Veja toda a idealização que ele faz de uma cena, de um conflito, de uma revolução. Essa é da Revolução de 1830, da Revolução Liberal, que eu tenho aí a representatividade de toda a camada do povo, certo? Tanto nobres como os mais pobres, lutando em busca da liberdade. Que bonito, né?
assim fosse tudo assim, tão idealizado e tão bonito como o romantismo nos traz, não é mesmo? Mas o que significa romantismo, né? O que significa esse termo aí? Ah, fácil. Esse termo ele faz referência à estética, ok? Definida pela expressão de imaginação, das emoções e da criatividade individual do artista. Como os meus autores românticos são criativos, emocionais, sim. E aí eles pretendem então romper com os padrões clássicos de beleza, certo? Porque quando eu coloco em foco a minha emoção e meu pensamento, eu deixo algumas feridas abertas também, que vão para os meus romances e para minha produção como um todo. Bom, mas romantismo, ele foi um movimento de tamanha importância para a Europa, que eu vou destacar aí 3 países que com certeza levantaram aí o movimento e trouxeram excelentes autores para nós, inclusive autores que os brasileiros aqui se inspiraram para a produção do seu romantismo. E que marcaram toda uma época, né? Nós estamos aí falando de grandes autores da literatura, e o primeiro país de destaque para esse romantismo maravilhoso que se teve é a Alemanha. A Alemanha, ela não só empunhou esse movimento, como inclusive tem uma expressão para esse movimento que é Sturm und Drang. Sturm und Drang, que é tempestade e ímpeto, nada mais do que isso, que traz aí o mote de todo o movimento romântico na Alemanha, e por consequente vai também passar para nós e para outros países que tomam esse movimento como inspiração para a produção literária, certo? E aí eu quero muito falar desse livro que foi um grande marco do romantismo, que é Os Sofrimentos do Jovem Werther, que é de Johann Wolfgang von Goethe. Gastei no alemão, hein? Esse livro, ele fez muito sucesso na época de seu lançamento, no período do romantismo, claro, ao ponto, gente, e aí vem a grande questão do romantismo, que eu digo que nem tudo foram flores no romantismo, que é o seguinte: não quero dar spoilers, né? Quero que vocês vejam o livro, mas inclusive a fama desse livro alcançou até um efeito que levou o nome Werther, certo? Que se chama efeito Werther. Esse jovem Werther, no livro a gente conhece que ele tem um grande amor, e é um jovem que sente demais, ao ponto de sofrer. Não à toa o nome aí, né? Os Sofrimentos do Jovem Werther. Em alemão é esse Die Leiden des Jungen Werther de Goethe. E ele sofre tanto, mas tamanho é o sofrimento dele que ele não aguenta e tira a própria vida. E dei spoiler, desculpa, mas vale a pena ler. Vale a pena ler mesmo com esse spoiler aí. Bom, o livro ficou tão famoso que, inclusive, tem um trecho aqui em que ele fala da vestimenta dele, né? Que ele utiliza, que tá aqui. Não é fácil decidir. Não é fácil decidir pôr de lado o costume azul, que é um casaco, que eu vestia no dia que dancei com Lotte pela primeira vez, mas ele já estava muito usado. Então, para vocês terem uma ideia, esse casaco azul começou a vender muito na Europa, a ponto de esgotar. Você não encontrava esse sobretudo, né, esse casaco azul na Europa. Porém, veja que num outro trecho aí do livro a gente nota também esse excesso de emoção, né, que esse jovem apresenta
ao ponto dele questionar, e ele coloca aqui: que gente é essa? Criaturas cujas almas são absorvidas pelas formalidades, cujos interesses e esforços, e assim por diante. E por ele falar com o coração, né, com essa emoção tamanha, muitas pessoas que leram o livro se identificam demais com ele. Isso também é uma característica do romantismo, né, de tentar trazer em foco personagens para que o público, principalmente o burguês, né, pudesse se identificar, que não era mais com temas clássicos, né, enfim. E inclusive a gente tem uma onda de suicídios acontecendo na Alemanha e por alguns outros lugares da Europa, principalmente de jovens que tinham contato com esse livro, que se colocavam no mesmo sofrimento do Werther e se matavam. Pois é. Inclusive, isso tem um nome, se cunhou um nome devido a isso, que é o efeito Werther, que nada mais é do que um pico de suicídios e divulgados, né, amplamente divulgados, quando você faz o quê? Você faz esse suicídio em referência a alguém famoso, por exemplo. Você quer se igualar a esse alguém através do suicídio. É um efeito, pois é, virou até questões aí de saúde. Nem tudo são flores, não é mesmo? Saindo agora um pouquinho da Alemanha, né, e de Goethe, um grande representante do romantismo, vale também a gente comentar de dois autores da Inglaterra que vão inspirar os nossos autores, principalmente José de Alencar. Né? Um é o Walter Scott, ó, a fotinho dele aqui bonitinho, né, olhando de ladinho aqui, meio que um presságio do Instagram, né, uma foto boa para Instagram, assim, que vai escrever o Vanhoé, que vai servir de modelo aos heróis de José de Alencar. Okay? Aliás, o romantismo traz isso muito claro, né, a figura sempre de um herói bondoso, bravo, nas suas histórias. E o outro, que eu gosto muito, que é o Lord Byron, que vai trazer a poesia do spleen, que nada mais é do que o tédio e fossa, que vai inspirar aí o Álvares de Acevedo e toda a nossa segunda geração romântica. Esses veremos nos próximos capítulos, né? Pesado. E aí, tamanho que eu quis colocar esse trecho do Lord Byron, para que a gente pudesse ver aí como que é essa literatura mais introspectiva, mais pesada, que vai talvez até valorizar aí o fim da vida, uma vez que uma vida não completa, com amor, não vale a pena. Pois é. E aí, esse poema é uma taça feita de um crânio humano. E diz assim: não recues, de mim foi-se o espírito, em mim verás, pobre caveira fria, único crânio que, ao invés dos vivos, só derrama alegria. Vivi, amei, bebi qual tu, na morte. Arrancaram da terra os ossos meus. Não me insultes, empina-me, que a larva tem beijos mais sombrios do que os teus. Tam, tam, tam. Gosto bastante da segunda geração romântica que vai se inspirar no Lord Byron, mas a gente vai contar um pouquinho mais. Bom, diante da apresentação aí desses dois países e de alguns autores muito importantes para o nosso romantismo, eu quero sintetizar então o que esse romantismo traz. Primeiro, é uma arte que vai sim voltar-se para a burguesia e vai tentar trazer a burguesia como referência. Então, eu, burguês, vou sim ler os romances românticos para me identificar neles. Né? Eu tenho mais uma coisa mais palpável, né? São temas mais palpáveis para a sociedade em si. Deixo de falar aí dos meus gregos e romanos, dos meus deuses, então eu começo a me enxergar um pouco mais nessa literatura. Eu tenho aí uma subjetividade,
uma originalidade e a valorização do indivíduo, porque quando eu coloco a subjetividade e a emoção desse indivíduo em foco, né, tão diferente do arcadismo que preservava a razão, eu estou valorizando esse indivíduo e todo o sentimento dele e tudo que ele traz, né, de emoção à tona. Então, interessante. Além disso, uma vez que eu não preciso mais seguir esses modelos clássicos, eu tenho uma liberdade de criação maior, certo? E também, já que eu vou ter uma idealização tão forte em que tudo eu vou idealizar, a figura, né, a literal não me cabe mais. Eu prefiro mais a denotação, certo? Então, predomínio a denotação, a conotação. Então, eu prefiro aí o predomínio das metáforas, da prosopopeia, da sinestesia e assim por diante, né? Eu quero os outros significados das minhas palavras que não sejam os literais. Eu quero mais, certo? E eu tenho também uma linearidade dos personagens. Eu vou ter isso muito forte no romantismo, né? O personagem, ele é bom, ele sempre será bom, né? E morrerá bom. Aquele que é o vilão, que é o mal, ele sempre será mal e morrerá mal, certo? Então, ele não mescla muito, não tem essa oscilação o personagem, né? Ele vai se mantendo. E aí, para encerrar, eu quero comentar um pouquinho desse quadro que acaba resumindo muito bem o romantismo, né? Que é o Peregrino sobre o Mar, de Neva, do Caspar David Friedrich. O que nós temos aí? Primeiro, a valorização do indivíduo, né? Eu tenho ele muito no centro, esse indivíduo, um indivíduo solitário, provavelmente o indivíduo que está ali pensando e vendo todas as suas emoções diante de um mar revolto, né? Que está também sobre névoa aí. Enfim, tudo isso, né? Esse mar e essa névoa são coisas que essa pessoa não consegue controlar, assim como as emoções que estão dentro dele também, né? Que podem estar totalmente num roupante aí e que ele não consegue controlar. Isso é o romantismo, certo? Bom, é isso aí, pessoal. Essas são as nossas referências da aula. Beijos, beijos, beijos e até a próxima aula.